Boa tarde a Boa tarde. todos e a todas. Meu nome é Sandra Lopes Santos de Carvalho, eu sou juíza federal da 23ª Vara e, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação na Seção Judiciária do Estado da Bahia. Eu inicialmente gostaria de agradecer a presença de vocês e aproveitar para fazer um agradecimento especial a Evaldo e a Fabrício, né, que carinhosamente e de forma muito eficiente, empreenderam aí todos os esforços para a realização dessa palestra, né. Agradeço também ao meu querido diretor do foro, meu colega Durval, que sempre foi tão atento e diligente às demandas de nossa comissão. Bem, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação da Seção Judiciária do Estado da Bahia, a qual eu presido atualmente, tem como membros as juízas federais doutora Carine Costa Carlos Renda Silva, doutora Roselide Queiroz Batista Ribeiro, e os servidores Patrícia Farias de Oliveira, né, Liliana Valéria Ribas de Almeida, Denise Márcia de Andrade Cardoso, Cristiano Cardoso dos Santos, Eric Patrick Santos da Silva e o estagiário Tiago Araújo Pessoa. A comissão, inclusive, abriu hoje uma consulta pública para que integrantes da seção judiciária, magistrados, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários manifestem interesse em compor a nossa comissão, né, como representantes da comunidade LGBTQIA+. Então, os interessados podem se candidatar encaminhando mensagem para o e-mail da comissão, que é assedio.ba@trf1.jus.br, até o dia 20 de abril, tá certo? Bem, nossa comissão, ela foi instituída, por determinação do CNJ, através da resolução 351 de 2020. E assim como todas as comissões regionais e locais, ela tem vários objetivos que estão elencados no artigo 15 da resolução. Dentre esses objetivos, né, além de sugerir medidas de prevenção, fazer recomendações e principalmente apurar as notícias de assédio para representação aos órgãos disciplinares, cabe à comissão também realizar campanhas institucionais de informação e de orientação. E nessa atuada, né, aproveitando as comemorações do mês da mulher, nós escolhemos esse tema, assim, tão relevante que é o assédio numa perspectiva de gênero no ambiente de trabalho, né. Porque, assim, ser mulher não é fácil. E como diz o poema, ser mulher é viver 1000 vidas em uma só. Agora, assim, ser mulher no ambiente de trabalho é um desafio enorme. Principalmente porque nós vivemos uma sociedade extremamente machista, né, em que apesar de todo o acúmulo de tarefas, de responsabilidade com casa, com o filho para quem tem, com os pais para quem cuida, cobrança em relação à perfeição do nosso corpo, enfim, nós muitas vezes temos que nos deparar com assédio no ambiente de trabalho, tanto moral quanto o sexual. E trabalhar nosso espírito, né, nossa alma para esse tipo de violência, né. Então, dentro desse contexto e diante da relevância do tema e conhecendo, né, o lindo trabalho que doutora Márcia Anilo está desenvolvendo, nós da comissão providenciamos essa palestra, que eu tenho certeza, assim, que será maravilhosa e muito importante para todas nós, né. Doutora Márcia Anilo, ela é servidora da Justiça Federal, lotada na 23ª Vara, é uma amiga querida, e ela é terapeuta transpessoal e holística, terapeuta floral, consteladora familiar e sistêmica e palestrante. Ela trabalha com o universo feminino, de forma individual e em círculo de mulheres, reconectando as mulheres no seu poder feminino e na sua vida pessoal e profissional.
Então, assim, sem mais delongas, eu vou, com muito orgulho, passar a palavra para você, doutora Márcia, para proferir a palestra Quem Cala Não Consente, reflexões sobre a mulher e o assédio no ambiente de trabalho. Marcinha. Doutora, obrigada pelas palavras, obrigada por chegar aqui para dar essa introdução, explicando tudo isso, a importância dessa comissão. Eu quero agradecer muito também a confiança, né, de me colocar aqui à frente desse tema, e por Fabrício, Evaldo, Quaresma, todos que estão no apoio também, de fazer isso tudo ser possível, porque chegar no mês das mulheres e poder ter a oportunidade de falar para minha casa, porque aqui também é a minha casa, é muito feliz. É um momento para mim que me faz ver como é importante falar sobre mulheres. E esse trabalho com mulheres, estudar sobre mulheres, é a minha vida há muito tempo. E é interessante que eu fui apresentada a esse universo feminino, né, história das mulheres, por um homem, por meu pai, que me apresentou a história de uma mulher que terminou se tornando ícone para mim, e uma busca e um interesse incrível que foi a história de Maria Madalena. Meu pai me apresentou há quase 30 anos atrás um livro, e aquele livro mudou minha vida, assim, me trouxe meu Deus, eu preciso saber o que é que acontece sobre a negação do feminino. E aí veio uma busca, uma vontade em mim de estudar a história de todas que vieram antes, é, a negação desse feminino, o que é que acontece? E aí eu trazendo aqui para o tema, quando eu comecei a falar o tema, me veio essa coisa de dizer, nossa, quem me apresentou isso tudo foi um homem, e um homem que tinha esse feminino integrado nele, muito bem integrado, que é meu pai. Ele é um menino lindo de 93 anos, advogado de formação e um filósofo, assim, de alma, que a gente troca ainda muita conversa. E essa história veio para mim, assim, eu pensando: "Nossa, será que Madalena, naquele tempo eu estudei muita coisa sobre ela, de certo modo, será que ela não sofreu assédio moral no que ela fazia enquanto trabalho?", porque sendo uma dos apóstolos, que ela não era aceita justamente simplesmente por ser mulher, mas isso é outra história que tem um contexto muito mais vasto e fica para outra conversa. E esse assunto que eu trago hoje aqui é um assunto muito amplo, que a gente sabe que não acontece só com as mulheres, mas acontece muito mais com as mulheres. Então, meu convite hoje para falar sobre o tema é dentro desse recorte, né, sobre o assédio contra mulheres no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que ele acontece na vida, acontece em todos os lugares, e eu quero convidar vocês, a cada um aqui, poder olhar para o seu lugar em relação ao tema. Talvez o que eu traga aqui como terapeuta seja uma forma diferente de ver um tema, porque eu peço que cada um olhe para si e veja qual o lugar que eu ocupo nisso, a realidade desse tema, a realidade com que ele acontece. E é importante falar aqui hoje das raízes, do que faz isso ser assim, trazer os frutos, que infelizmente são sofridos, o que acontece com o assédio, e falar sobre as sementes que a gente quer plantar para um futuro melhor, porque a gente está tratando aqui de uma relação de trabalho, e que ela precisa que seja harmônica, que seja saudável, e eu acho que é isso que todos nós buscamos. Então, fica meu convite para que vocês fiquem aqui, agradecendo ao tempo de cada um, porque pelo menos na minha vida de mulher, que às 8 horas da manhã eu já fiz 60 coisas, eu tenho certeza que o tempo para cada um de vocês é extremamente precioso. Então, aqui já vai minha gratidão também a cada um que está aqui comigo nessa tarde, tá bom? Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Bom, esse é o tema que eu trouxe aqui para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre esse acontecimento, essa dinâmica, que isso faz, como é que isso acontece. E, assim, para falar sobre essa mulher que vive essa realidade hoje, eu sou alguém que eu só sei falar do que é agora, vim buscando a partir do que foi antes. Então, assim, para a gente imaginar hoje, essa mulher, essa realidade da mulher que é vivida hoje, não dá para
deixar de lembrar tudo que foi percorrido por todas as que vieram, até a gente chegar aqui, março de 2023, mês dedicado à mulher. Então, quem foram essas mulheres? Quando a gente olha e vê toda a liberdade que nós temos hoje para abrir negócios, para assumir cargos, para escolher profissões, passar em concursos, a gente não imagina de fato tudo que passaram aquelas que vieram antes de nós para alcançar o seu lugar no mundo. A mulher, ela precisou defender muitos direitos. Ela precisou defender literalmente o direito de pensar e de falar. Direitos políticos, direito à licença maternidade, direito, na verdade, a usar o seu intelecto para além do ambiente de casa. Usar a sua inteligência para além de fazer receitas de bolo. E com o passar do tempo e uma série de mudanças na sociedade, as mulheres que eram limitadas apenas a constituir família, elas começaram a querer uma independência financeira, a ir para além do lar e a fazer novas escolhas diferentes daquelas que fizeram as que vieram antes delas. Ainda nesse começo dessa mudança, tudo foi muito difícil. Uma batalha que a gente não pode dizer que essa batalha não é travada até hoje, porque a mulher sai de casa para o ambiente de trabalho, mas em algum lugar está escrito, onde não está escrito, que o trabalho doméstico é da mulher. Até 1962, essas mulheres precisavam pedir permissão para os homens para trabalhar, para os seus maridos, pediam permissão até para abrir uma conta no banco. E para caberem no sistema, as mulheres saem de casa e elas assumem o lugar que é permitido a elas. Não aqueles que elas queriam, mas aquilo que era permitido a uma mulher direita. Aquela profissão que não era uma profissão de homem. E elas aceitam para poder assumir algum lugar fora de casa. Até que nos anos 70, mais ou menos, explode um movimento diferente. As subversivas feministas, que chegam abrindo portas e literalmente lutando por direitos feministas. E elas também chegaram denunciando todos os reflexos que aconteciam pelo machismo na sociedade. Então, uma série de mudanças foram ocorrendo. Para que nós hoje possamos escolher uma profissão, um processo de gerações ocorreu. E aí, após vencer tantos desafios, conseguimos chegar ao lugar de trabalho onde nós escolhemos. E lá, uma surpresa. Encontramos desigualdade, desrespeito, simplesmente por sermos mulheres. Isso é muito duro para nós. Porque as mulheres, de fato, conquistaram o mundo. Mas será que elas conquistaram mantendo o direito de ser mulher? E o que é isso, o direito de ser mulher? O estranho é que até para muitas mulheres isso não é compreendido. Mas por que muitas mulheres não se sentem confortáveis nos seus ambientes de trabalho, não se sentem seguras nos seus ambientes de trabalho por serem mulheres? Por que muitas mulheres, ao assumirem postos de liderança, elas assumem o comando com uma postura masculina, que a gente vai falar disso, eu vou falar disso daqui a pouco, assim, mantendo uma falta de empatia em relação a outra mulher, não compreendendo o lugar da outra mulher. Por que muitas mulheres elas vão para o mundo e não conseguem se separar desse estereótipo do líder no modelo masculino? O que acontece é que a gente precisa falar de tudo isso para contextualizar quem é essa mulher que está aqui hoje, de quem a gente vai falar hoje. Porque essa mulher hoje, ela quer muitas coisas, ela quer muitos movimentos novos para ela. E o que exatamente essa mulher quer? E a gente pode imaginar, assim, que é muita coisa, né, mas que, tentando resumir, eu pensei aqui em algumas coisas bem importantes sobre o que a mulher quer. Primeira coisa, ela quer ser livre para escolher sua vida pessoal, sua vida profissional, livre para incluir possibilidades diferentes daquelas que vieram antes. Ela quer ter cabelos brancos, ela quer não ter filhos ou não casar, ou ela quer ser bonita, mas ir para o local de trabalho sem ser vista apenas por isso. Ela quer existir pacificamente nos lugares, entendendo que
o seu intelecto precisa ser visto, ela quer ocupar o lugar onde ela está e ser valorizada por seus aspectos femininos internos, não os externos. Ela quer ser desafiada, mas ela quer ser desafiada no seu intelecto. Ela quer ir para o local de trabalho e encontrar uma outra mulher que entenda o desafio suado que é para ela estar no lugar de trabalho. Então a mulher quer respeito. Aqui talvez resuma tudo, respeito. Porque ela quer que ser mulher não seja uma barreira para ela atingir todos os lugares que ela deseja. Porque o desafio agora para a mulher não é mais encontrar o lugar de trabalho, não é mais ter liberdade para chegar onde ela quer. O desafio agora para ela é entender que as suas potencialidades e características femininas estão colocando ela num lugar menor ou de menor valor no mundo do que é estereotipado, do que é exacerbado como importância masculina. Há muito tempo que o mundo enaltece o que é masculino e reduz o que é feminino. Isso por razões históricas. E esse desequilíbrio gerou muitas consequências. E hoje, o que eu quero falar aqui é de uma dessas consequências: o assédio. O assédio contra mulheres, num recorte que é o feminino. O assédio contra mulheres, especificamente no lugar de trabalho. Assédio é tudo que invade o campo íntimo de alguém. Então, ele não é autorizado. Ele causa desconforto, insegurança, e ele modifica as respostas que a pessoa tem frente à própria vida. Assédio é tudo que a mulher não quer. Ela não quer ser assediada de nenhuma forma. Ela não quer se sentir menor no ambiente masculino. E quando eu falo aqui ambiente masculino, não é só o ambiente de homens, é um ambiente de pensamento masculino. Aquele ambiente que muitas vezes pressiona a mulher, não tem empatia pelo seu jogo de cintura de fazer tantas coisas, de cuidar de tantas pessoas. Isso é o que a mulher não quer. Ela não quer ser olhada pelas suas formas físicas. Ela não quer ser comparada com outra mulher que preferiu dar uma importância maior, um comprometimento maior com a carreira, em detrimento de ter filhos. Ela não quer ser reduzida ou comparada, ela quer ser valorizada pelo seu intelecto e pelas suas potencialidades femininas. Porque para chegarmos até aqui, nós não trocamos de postos. Nós não deixamos aquela dona de casa para nos tornarmos a mulher de negócios, a mulher concursada. Nós carregamos tudo isso com a gente. A gente somou tarefas. Então, isso tudo acontece. A gente viu aquela foto ali de uma mulher do século passado, que estava despedida do marido na porta de casa com 2, 3 filhos para cuidar. De algum modo, essa mulher a gente carrega na bolsa com a gente, traz, com todas as demandas que ela tem ainda, a gente leva ela para o trabalho. Então, quando a gente vê que essa realidade ela vem de um sistema que é chamado de patriarcado, e que esse sistema existe até hoje, e ele é muito antigo. É bom a gente falar um pouco sobre essa questão do patriarcado, porque tem alguns termos, quando a gente fala patriarcado, machismo, que parece que não é muito bem visto, as pessoas não gostam muito de escutar, e é muito importante que se saiba de onde vem tudo isso que a gente vive hoje. Patriarcado é um sistema que ele existe mais ou menos estruturado como sociedade há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então, quando a gente vê que existiu um tempo em que o homem foi demarcado ao posto do homem de dono da família, de dono do dinheiro, e também dele era o comando espiritual. Então a gente vê que a mulher passa a ser propriedade do homem. Isso é tão fortemente registrado que a gente vê que é um tempo em que as leis eram feitas pelo homem e para o favorecimento do homem. E aí, quando eu falo homem, nesse caso, era o homem mesmo, o homem que regia e que dizia tudo como tinha que ser, e tinha que ser para o bem dele. O que acontece é que muitas foram as consequências
Muitas foram as perdas, não só perdas materiais, da mulher estar tentando recuperar esse lugar ainda. Tem algo que eu gosto muito de estudar, que a gente chama de sagrado feminino, que fala muito da perda que a mulher teve, no momento em que até o divino foi chamado só de homem. E a gente se reporta ao Deus Pai, né? Sem perceber que a mulher perde, nesse momento, uma referência dela enquanto sagrada. Isso é um assunto muito vasto, muito bonito de se ver, histórico, e que há uma perda muito grande do lugar da mulher. Como ela se vê, como há uma dificuldade da mulher se colocar no mundo também a partir desse ponto tão importante. Mas isso também é uma outra conversa para outro momento, porque é bem vasta, mas assim, é para deixar aqui como nós tivemos perdas grandes, como não foram só as fogueiras, né? Isso é muito antigo e ainda persiste, porque tem marcas que esse patriarcado ainda mantém até hoje. Ele não vive da mesma forma. Não é mais dito publicamente nem claramente que o homem é dono da mulher, o dono da família, o dono do dinheiro. Mas veja, tem situações ainda simbólicas que a gente vive dentro do patriarcado. O casamento, no modo clássico dele, como é que funciona? O homem, o pai, leva a noiva, a filha, da sua posse para a posse do noivo. Isso é simbólico, mas isso é bem patriarcal, né? Se a gente for ver e buscar também figuras de mulheres de poder, na internet vocês podem buscar, vocês vão encontrar aquela mulher vestida de terninho, braços cruzados, bem parecida com uma figura masculina, porque foi dito para ela, para você ter poder, você precisa se parecer com um homem. Nada errado quanto a isso. O que eu trabalho muito é que a gente precisa voltar também a entender o nosso próprio poder feminino. Quem é essa mulher? O que é ser mulher na sociedade de hoje, né? Então, assim, a forma como hoje a gente ainda cria meninos e meninas, nós, como pais e mães, a gente está inserido ainda nessa sociedade patriarcal e a gente precisa estar muito atento às mensagens que a gente passa. O que é que ainda é esperado da menina, o que é esperado do menino? Ainda é esperado da menina, sim, que ela cuide da casa, dos filhos, dos doentes, dos idosos, das tarefas domésticas que requerem um tempo imenso. E dos homens é esperado que eles cuidem da carreira, da política, da economia, que eles se joguem para. Ou seja, da mulher espera-se ela fique dentro. E do homem espera que ele vá para fora. Ainda há essa mensagem. E a gente precisa ter atenção, porque a gente está construindo uma sociedade nova com que filhos? Eu sou mãe de menino. Eu tenho cuidado para que mensagens eu vou estar dando para esse menino, para uma sociedade, para um mundo onde não haja machismo, não haja domínio, porque o machismo ele ainda existe. O machismo existe porque ele nasceu desse patriarcado. E no momento que a gente vê que ele cria uma cisão, o machismo, ele não é o masculino, não são as potências, eu vou falar isso já. O machismo é uma separação, onde um é maior do que o outro. E isso pesa muito até hoje. Quando a gente fala de machismos, feminismos, né, isso causa muito desconforto, às vezes parece uma guerra de sexos, mas eu quero trazer para vocês o motivo de eu falar sobre isso, de como isso importa no tema. Que vocês participem um pouquinho comigo, eu não sei se eu vou conseguir, ou se Fabrício pode dar esse apoio a alguém, o que se vocês podem escrever no chat as coisas assim, olha, do lado esquerdo eu tenho uma tabela com algumas potências, né? Vou chamar assim, algumas formas de ser, um modelo. E no lado direito, um outro modelo. E eu quero que vocês leiam esses dois modelos e vejam aqui o que é que dos dois é mais valorizado. Por que eu falo isso? Enquanto vocês vão pensando aí. Tudo que há no universo, toda a existência, ela é de forma dual. Ela não é polarizada, não há algo mais forte do que o outro. Tudo no universo. Existe o dia e a noite, o dentro, fora, o claro e o escuro. Nos animais, o macho e a fêmea. Nos humanos, o feminino e o masculino. Todos são potenciais importantes, papéis importantes, em equilíbrio. E aí a gente vê duas tabelas bem definidas. Uma fala de emoção, de acolhimento, de sensibilidade, de cautela, criatividade, espiritualidade, relaxamento.
observação, calma, tolerância. A outra, ela fala de razão, ação, lógica, foco, corpo para fora, movimento, realização, tensão. O que é que tem acontecido mais no mundo? A tabela da esquerda ou a da direita é mais valorizada? E quando eu coloco isso aqui para vocês estão colocando aí, alguém está colocando aí, porque eu não estou acompanhando o chat. Tem direita, Kelly colocou depende. Deu a Aham, resposta bo ótima, eu bom, daria também. bom, então Mas vamos lá, tem direita. vamos lá. Esse depende é muito bom, porque o mundo, quando eu coloco isso aqui, eu coloquei essa figura no meio, que é do Yang Ying, que é o desenho da perfeição, vamos colocar que tudo está em equilíbrio. Nós temos potencialidades e no mundo moderno, no mundo produtivo, no mundo corporativo, no mundo da realização, essa daqui tem sido a mais valorizada nesse aspecto, mas enaltecida, a do poder, a do para fora, a do realizado se movimentar. E essa daqui é o masculino, e essa de cá é o feminino. E Tem várias pessoas participaram, viu, Márcia? Jana, Dora Olímpia, Maria ótimo, Aparecida, Heloísa, todo mundo aí, ótimo, basicamente, razão, né, pro lado exato. de cá. Exato. Eu quero que vocês verifiquem o que é que está sendo mais valorizado, o que é que está sendo mais dito para as pessoas que importa mais no mundo. Claro que depende foi muito importante, porque assim, depende. O que é que a gente quer da vida? Uma única coisa, se eu for colocar aqui, como importa a gente entender o equilíbrio das coisas, como importa a gente entender que ninguém é melhor do que ninguém, nada é melhor do que nada, tudo tem um porquê de ser. A vida, a vida, ela é gerada no momento em que um dos polos está no total tensão e um dos polos está no total relaxamento. Não há geração de vida e não há nada mais importante do que a própria vida. Isso aqui eu quero trazer porque é é necessário que a gente comece a entender que não há mais espaço no mundo para superioridades. Não há mais por que vivermos de forma tão irracional, onde o mais forte, fisicamente, que é a única, né, forma mais clara de dizer que o masculino tem mais força física do que o feminino, por que que ele subjuga? Não há mais espaço hoje para essas posturas. O que acontece é que nós hoje queremos falar de intelecto, nós hoje queremos falar de potencialidades, e nisso nós somos equivalentes. Mas o machismo, ele não existe hoje mais naquela fala de lugar de mulher na cozinha, ou coisa do tipo. O machismo hoje ele existe numa roupagem mais elegante, perfumada, mais sutil. Essa semana passada, eu estava vendo um videozinho, estava falando de Martin Luther King, e a pessoa que falava era americana, tal, e ela dizia, uma moça, ela falava assim, a Ku Klux Klan tirou os capuzes e colocou ternos. E eu achei aquilo forte, ela fala da realidade da sociedade americana, ou de parte dela, e eu achei interessante porque, em muitos aspectos, isso me trouxe também para o tema, será que aquele macho que exigia, que tratava a mulher publicamente de forma inferior, hoje ele não está mais sutil e fazendo isso de forma mais silenciosa? E toda essa história desse machismo é um peso também muito grande para os homens. O patriarcado deu aos homens a obrigação de ser provedor, a obrigação de ser conquistador, de ser macho, viril. E isso pesa para os homens de hoje que não tiveram direito a chorar, né? Então, toda essa raiz que eu trouxe aqui para vocês hoje, talvez explique a misoginia moderna, o narcisismo moderno, que são velhas formas, ou as formas desse velho domínio que existia, das velhas formas do patriarcado. Antes não existia nome para as coisas. E hoje eu vi um conceito, né, da antropóloga, do Francis Galton, falando que é tão importante quando uma sociedade começa a dar nome às coisas, né, quando a gente começa a entender que
Aquilo que se vivia no passado, hoje tem nome. Então, eu escuto muito hoje as pessoas dizem: "Está atrapalhando, eu estou no meio, Fabrício? Se tiver, me sinaliza, tá? Porque eu mudei de Não, posição", não, né? tá ótimo. Pronto, porque quando eu vi isso daí falando, eu entendi assim: "Nossa, quanta coisa a gente já viveu e não sabia que estava vivendo assédio. Quanto bullying existiu nas escolas e não se sabia o que era bullying. Quanto abuso nas relações entre casais, quanta relação tóxica existia e a gente não sabia que nome isso tinha. Então, no momento que a gente começa a dar nome às coisas, a gente começa a observar melhor. A gente começa a ver isso publicamente, a gente começa a ver isso na televisão. A gente começa a perceber que essa forma que, na verdade, os homens se beneficiaram muito desse lugar de poder, né, de superioridade. Eles se beneficiaram durante um tempo e vieram tentando perpetuar essa prática. E de modo inconsciente, o que a gente mais escutava era o quê? Ah, era só uma brincadeira. Mas isso não é brincadeira. Não é brincadeira uma mulher chegar, conquistar um concurso público, chegar no lugar onde ela escolheu, onde ela sonhou, onde ela ali vai ter uma sorte de oportunidade de crescimento, de autorrealização, e aí ela se depara com algo inesperado. Como mulher, ela se depara com um superior hierárquico, um colega, com falas constantes de menosprezo, constrangimentos, silêncios, ausências de resposta, e começam a deixá-la sempre com uma sensação de eu preciso compreender o que é que está acontecendo, uma expectativa sem fim de fazer mais e fazer melhor na tentativa de que aquilo acabe. Não havia nome para isso, e hoje a gente tem nome, hoje a gente sabe que isso se chama assédio. O assédio, ele deixa eu mudar, acho que pulou um aqui. O assédio, ele é utilizado esse termo para a gente designar uma conduta que causa constrangimento. E esse constrangimento pode ser da ordem psicológica ou da ordem física. E ele pode ser classificado como assédio moral ou assédio sexual. O assédio moral é uma violência. E ela é quase sempre, atualmente, invisível. Não é algo físico, não é algo que facilmente se perceba como assédio sexual. Contudo, palavras, gestos, olhares, atitudes reiteradas, muitas vezes silenciosas, elas podem gerar feridas emocionais muito difíceis de serem tratadas, tanto quanto as físicas. A imagem ainda estereotipada que a gente vê do assédio ainda é daquela pessoa no poder, humilhando ou gritando com o subordinado. E nem sempre é assim. Nem sempre é o homem que é assediador. Então é muito importante que a gente comece a perceber que ele tem mudado de formato, mas continua existindo, e cada vez mais está ficando transparente, o que importa muito. Essa autora, Marie-France, ela é uma autoridade no assunto, ela trabalha muito contra a banalização do tema, porque o que se vê muito é essa fala de que só foi uma brincadeira, de que não foi por mal, e os assédios, assim, as formas de assédio, eu elenquei aqui algumas, e eu vou passar por isso rapidamente, apenas porque existe muita informação sobre isso na internet. Pessoas que falam que existem cartilhas, eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês, mas é para trazer para vocês, assim, como existem inúmeras formas de assédio. E algo que é muito importante na questão feminina quando ela chega na maternidade, por exemplo, quando ela chega nas questões de saúde feminina, quando o assédio começa a interferir ou a pressionar a mulher no sentido do planejamento familiar ou do que ela faz com a própria vida pessoal. Então, importa a gente falar sobre isso, porque tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles são formas de violência. E, no caso do assédio sexual, o agente, ele tende, além da forma repetitiva, ele tende a se tornar cada vez mais invasivo, a trazer cada vez mais ameaças frente à possibilidade de não ser atendido no seu desejo, no seu objetivo. E essas formas de assédio são um crime. Pressupõem
estando no trabalho, uma relação laboral entre o agente e a vítima, e existe, a necessidade de que isso seja abordado, de que isso seja conduzido. Todas essas formas de assédio, na legislação brasileira, elas têm penas previstas. A delicadeza do assunto vem de alguns pontos. Primeiro, da necessidade de repetição e constância dos acontecimentos. E também da necessidade da vítima apresentar provas. É difícil se provar assédio, sim, mas é possível. Por isso é tão necessário a orientação, por isso é tão necessário o acolhimento. A situação ela é muito polêmica, é muito delicada, e as comissões são necessárias. Existir dentro da própria instituição informação sobre isso é muito valioso. Sobre o assédio, existem alguns lugares que vocês podem buscar informações detalhadas. Eu encontrei essas cartilhas, estão na internet, do CNJ, do TRT, que falam sobre, explicam o que é assédio, o que não é assédio, como buscar, o que se pode fazer. E aqui a gente tem a comissão que a doutora Sandra preside, que ela já colocou para nós o trabalho, o grupo que faz esse trabalho. Existe esse e-mail que está aqui também no slide, que é o e-mail onde as denúncias chegam diretamente para a comissão, e também perguntas, orientação pode ser conseguida a partir desse canal de comunicação. Desde 2022, final, acho que setembro de 2022, tem uma lei que obriga todas as empresas a promoverem agora trabalhos, promoverem treinamentos no combate ao assédio. E elas incluem a sensibilização de todos, que é um pouco do que a gente está aqui tentando fazer. Mostrar que esse tema tem grande importância. E a gravidade dele é vista a partir de números. Por exemplo, a gente vê que ano passado, acho que em maio do ano passado, 2022, a revista Exame ela publicou uma pesquisa que ela fala que cerca de 3 entre 4 mulheres já sofreram algum tipo de assédio moral no trabalho ou já viram alguma mulher ser assediada. E o TST colocou dados só do ano de 2021, dizendo que foram ajuizadas na Justiça do Trabalho mais de 50.000 ações associadas ao tema, e mais de 3.000 relacionadas a assédio sexual, mais de 50.000 sobre assédio moral, mais de 3.000 sobre assédio sexual. Então, essas violências são numerosas e elas pedem a atenção. Essas aqui são alguns lugares, essas cartilhas que vocês podem buscar informação séria, né, sobre o que acontece, sobre como é essa dinâmica que envolve e adoece tantas pessoas. E eu falei até aqui sobre as raízes, do que faz isso ser assim. E Márcia, como só Oi, desculpe interromper de novo. Eu diga. coloquei o e-mail, só que como é uma gravação, né, pode Sim. ser que as pessoas não vejam no momento que estiverem ouvindo, né, Ah, o entendi. o que eu botei no chat. Então o e-mail é assedio.ba@trf1.jus.br. Aham, Porque você está cobrindo, eu sei que sim. dá para as pessoas entenderem, por isso que eu não tinha interrompido Sim, antes, né. Acabei interrompendo agora, mas não tem assim, problema. é porque É muito importante. eu precisava falar, porque eu lembrei que na gravação ninguém vai ter acesso ao chat, Ah, então tá. poderia Falar é melhor, acabar. exato, É, pronto. Então tá fica aí o ótimo. e-mail dito de novo, né, assedio.ba@trf1.jus.br. Esse é o e-mail diretamente da nossa comissão aqui, da Seção Judiciária da Bahia, e para onde chegam todas as denúncias e pedidos de orientação, e é É. muito importante que esse canal É, exista. é só para lembrar também, muita gente utiliza o NucleGP como canal, como uma fonte. Eu sempre estou conversando com Patrícia sobre o que chega para mim. Às vezes a pessoa, é claro que pede um sigilo. Há pouco tempo teve um encaminhamento
E Patrícia falou: "Ó, fala para o servidor que falou com você que a gente está fazendo, né, os encaminhamentos", né, e eu tive até dificuldade de lembrar quem era a pessoa que conversou comigo, né, porque, por causa do eu tive de buscar o nome, porque de fato a gente leva com muita seriedade e Aham. responsabilidade, e o e-mail e a comissão também faz isso com muita seriedade, e esse momento é até um momento importante para aproximar todo o quadro, todos os colaboradores da comissão, pela sensibilidade do tema, né. Isso, ter um canal é muito importante, porque, assim, às vezes as pessoas não sabem onde buscar, não sabem como buscar, não tem vergonha de buscar de modo pessoal, às vezes, ela se apresentar para buscar informação, tem medo por falar por questões hierárquicas, então são muitos receios. E um canal, sabendo que é algo direcionado, que é algo, bem orientado por pessoas que estão, comprometidas com isso, eu acho que facilita bastante esse pedido de ajuda, essa colocação sobre, o que está sendo vivido, né. Eu achei interessante essa cartilha do TST, que ela ele fa que o título, assim, "Pare e repare". Eu achei interessante porque fala um pouquinho também sobre as pessoas que estão de fora, né. Repare aí o que está acontecendo, como se fosse assim, preste atenção no que é isso que está acontecendo. E às vezes a própria pessoa que está vivendo aquilo, ela não para reparar o que está acontecendo, né. E os danos dessa prática, eles são imensos. E a gente vê que quem sofre um assédio passa por sofrimentos na ordem pessoal e na ordem familiar ou coletiva do seu ambiente de trabalho. Ansiedade, doenças psicossomáticas, físicas inclusive, perdas de vontade de viver, ânimo, autodepreciação, o medo é o que está mais presente nessas pessoas. E os comprometimentos coletivos, que vão desde o ambiente de trabalho, uma perda de motivação, uma vontade de se distanciar do grupo, porque muitas vezes a pessoa acha que ela é o problema. A pessoa começa a ter doenças e gera faltas justificadas porque ela adoece. Impacto também nas relações familiares, porque principalmente em relação ao assédio sexual, há uma primeira questão que é da vergonha de expor o que está acontecendo. As perguntas que vão ser feitas para aquela pessoa, um medo de humilhação e um medo de ser julgada. Então, o medo das perdas afeta também para além do ambiente de trabalho. Então esse é um adoecimento que estende para muita gente no entorno. E assim, como terapeuta, eu preciso dizer que essas são causas de famílias e de vidas serem destruídas, porque os sintomas, às vezes, eles se estabelecem, o adoecimento chega para só então a pessoa entender a raiz daquilo. A pessoa vai vivendo aqueles maus tratos, aquelas situações de modo reiterado, de modo constante, sempre buscando o que ela pode fazer para resolver aquilo, para sair daquilo, e ela adoece psiquicamente, adoece fisicamente, e às vezes só a partir do adoecimento é que se chega na raiz do problema. E isso é muito triste, porque nós precisamos também parar de minimizar as nossas sensações, a nossa intuição, o nosso sentir mesmo, e até o nosso adoecimento. Falar hoje em dia que se fala é ansiedade, é depressão. Vamos prestar atenção realmente sobre esses sinais, porque a gente às vezes minimiza com essas falas o que muitas pessoas podem estar vivendo ou até o que cada um está vivendo dentro, né. Antigamente, todas as coisas aconteciam e nós não sabíamos o que é, gerava tantas dúvidas, mas hoje, dentre as dúvidas, é importante que se inclua também: "Será que isso que eu estou vivendo é um assédio?". Antes não se perguntava isso, hoje a gente também tem que perguntar isso, né, porque essas dinâmicas acontecem e a gente sabe que estatisticamente acontecem muito mais contra mulheres. E aqui vai uma outra pergunta para vocês participarem no chat. Por quê que vocês acham ou se vocês acham
que as mulheres são mais vítimas de assédio. E esse chat depois eu vou ficar olhando ele todo, e ele é bem interessante. Mas coloquem, porque eu acho que é uma troca até para todo mundo entender, todo mundo ver o que é que o outro também pensa. Por que que as mulheres são mais vítimas de assédio? Que Aí já está faz chegando as respostas, ó. que Patrícia, é faz exatamente pela estrutura machista e patriarcal. Tânia, por ser parte mais frágil da balança. sim, Juliana, por ser considerada mais frágil. sim, Américo, são mais bonitas. Aí, ó, sim. Américo já Vamos deu a lá, contribuição dele. vamos lá. Então, a gente vai entendendo e vão escrevendo aí que isso contribui para todo mundo, gente, todo Porque mundo entender. culturalmente fomos criados com esse conceito. E aí, agora pronto, agora são Então, várias ótimo, ótimo. Vão todas, contribuições. porque acho que cada contribuição que está aí vai se somando a minha, as minhas, e também todo mundo vai vendo o que todo mundo sabe. Isso faz realmente um pensamento coletivo, porque a busca da solução precisa ser coletiva. E a gente vai entender que, assim, por que que as mulheres vivem mais essas práticas de assédio, realmente é uma questão cultural. Mas também tem uma situação, justamente pelos aspectos femininos, a mulher tem uma tendência maior a se colocar na permissividade, a se colocar na submissão. Ela, historicamente, e há muito tempo, ela vem sendo colocada na relação num lugar de inferioridade. Então, a tendência é que essa mulher se coloque num lugar excessivamente pacífico. E, às vezes, isso daí junta com um superior hierárquico, ou alguém que pode lhe causar um dano, até material, no sentido de perda financeira, perda de emprego, seja lá o que for. Quando se coloca nesse lugar, a mulher ainda vai mais ainda para ela se colocar desse modo. O que acontece é que as mulheres sofrem muito mais assédio por elas pegarem as suas potencialidades femininas e usarem no excesso. E quando eu digo excesso, é num desequilíbrio. Quando a mulher se torna acolhedora demais, compreensiva demais, quando ela não consegue impor limites, quando ela é criada para ser boazinha. E nós fomos criadas para sermos boazinhas. E aí, esse desequilíbrio faz com que a mulher não saiba o que fazer no momento de uma agressão. Há também um ponto importante: a falta de acolhimento entre as mulheres é uma constante, e ela foi criada como competição também pelo patriarcado. Isso é algo que nós precisamos resgatar. Nós precisamos nos abraçar, nos apoiar e não nos julgar. Isso é algo muito importante. Um outro ponto é justamente pela cultura machista, como já foi dito aí. O homem, ele é aceito do homem, de certo modo até cobrado, que ele invista sobre a mulher de modo mais invasivo. E aí, se ele não faz isso, ele é até questionado sobre sua masculinidade. Infelizmente, ele é questionado até por mulheres. E dentro dessa cultura, a gente ainda, enquanto mulher, muitas vezes se vê colocada como ter culpa, de certo modo, pela agressão. A mulher é colocada no lugar como se ela tivesse que fazer tudo para evitar que aquilo lhe aconteça. Quantas vezes a gente escuta absurdos sobre assédio ou sobre até estupro, onde a mulher é questionada sobre o que aconteceu com ela. Isso não deveria acontecer. Então, todas essas situações, toda essa cultura interligada coloca a mulher num papel de vítima muito mais do que o homem. E aí vem a questão: por que que eu coloco no tema que quem cala não está consentindo? Quem cala muitas vezes está sendo silenciada, e silenciada por uma série de razões. A primeira barreira que a mulher enfrenta quando ela começa a viver uma dinâmica que ela não sabe exatamente o que está acontecendo, é ela tentar encontrar o motivo daquilo, as incertezas, as dúvidas que são geradas com isso. Ela tenta entender o que é que ela fez.
o que é que ela pode fazer de mais ou de melhor para poder se livrar daquilo. Ou seja, a certeza de que ela é culpada cala a mulher. Outra situação são os medos, e são inúmeros. Os medos de perdas. E eu quero trazer isso aqui até para muitas situações que a mulher vive na vida pessoal, porque o assédio no trabalho, que é esse tema específico, ele, de certo modo, ele traz uma relação abusiva. E muitas pessoas vivem na vida pessoal e elas podem observar essas questões elencadas aqui para a sua vida pessoal também. Quantas vezes a mulher se cala porque ela tem perda, ela tem medo das perdas que ela pode sofrer, medo de perdas financeiras, medo de perdas em relação à família, medo de retaliações. O medo congela e a pessoa se cala. Quantas vezes também ela se cala porque ela vive uma outra barreira, a barreira do julgamento alheio. O medo de falar com alguém, de ser julgada, de ser apontada, ou de perguntar: "Mas por que que você ficou até agora?" E ouvir coisas que ela não quer ouvir, porque já está doloroso demais passar pelo que ela está passando. Então veja, todas essas situações calam uma mulher. Então, ela não está consentindo porque ela está vivendo a violência. Ela não está calada porque ela está consentindo. Ela está sendo silenciada por não ter condições de sair daquela dinâmica. O que eu digo aqui para, nesse ponto agora, para cada mulher que está aqui, que viva essa situação, que esteja por acaso nesse ponto, protagonizando uma história ou conheça alguém que está vivendo essa história, é que não se cale, porque ficar calada só vai aumentar o adoecimento. Você pode buscar 3 coisas muito importantes: o apoio, que é falar com pessoas que você confie, que tenham bom senso, pessoas que te apoiem de fato, que te acolham nessa dor de fato, que cheguem num ponto de abraçar e dizer: "Vamos ver como é que faz para sair daqui". Porque às vezes o medo de buscar, de falar, é um julgamento que é seu. Às vezes você não vai sofrer julgamento de outras pessoas, mas você tem tanto medo, você julga tanto o lugar que você está, você culpa tanto o lugar que você não busca apoio. E esse silêncio só adoece a si, só adoece a você mesmo, física, psiquicamente, como adoece a própria relação, o próprio sistema, porque aquilo ali fica estabelecido. Então, o apoio é o primeiro ponto muito importante a ser buscado. Outro é o conhecimento. E quando eu falo de conhecimento aqui, passe a conhecer esse tema, passe a buscar entender o que é que acontece com quem é assediado. Busque outros relatos, busque a comissão, busque entender como é que são as queixas das pessoas que sofrem assédio. Comece a conhecer do assunto, buscar informações dentro de sua instituição. E nós temos aqui pessoas que têm essa informação, que podem ser apoio e conhecimento ao mesmo tempo. Então, como importa ter isso? Como importa a gente ter aqui dentro da instituição esse apoio e conhecimento à nossa disposição? Outro ponto muito importante é buscar o autoconhecimento, porque você, muitas vezes, normalmente, aliás, não consegue sair disso sozinho. É muito doloroso e, assim, o fato de você estar aí, há um contexto que faz com que isso esteja acontecendo entre essas 2 pessoas. E aí é bem vasto, um contexto de por que que essas pessoas se encontraram, e aí a gente vai para âmbitos espirituais, mas trazendo para o aprendizado enquanto humanos, a gente encontra sempre situações que vão nos trazer ensinamentos. Está passando por uma situação onde você vive constrangimentos, humilhações, ou você vive algo que você não sabe nem ainda dizer o que é que está acontecendo, mas gera sintomas muito adoecidos, é muito importante que você busque uma terapia, que busque um médico, para que você comece a trabalhar o seu alto valor.
trabalhar o seu autorrespeito, trabalhar a sua autoestima, cuidar da saúde emocional e mental. Não ficar no silêncio, na solidão, ou que são formas de vitimização, que a gente não acredita ou não quer dizer que é vítima, mas, aliás, nem esse nome muito de vítima e algoz eu gosto, esses termos, mas aqui, se você fica no sofrimento e não busca sair dele, você não vai encontrar soluções nem para você e nem para outras pessoas que possam estar vivendo aquela dinâmica. Então, o silêncio pode custar muito caro para você, para sua família, para o seu local de trabalho. É muito importante que você entenda que as situações acontecem, dores acontecem, mas Jung tem uma frase que ele fala: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu decido ser a partir do que aconteceu comigo. E para a pessoa decidir o que ela pode ser a partir do que aconteceu com ela, ela precisa de auxílio, ela precisa de ajuda, para ela até encontrar qual é o melhor caminho para sair dali. E esse último ponto, a conscientização, eu quero falar dele mais no final, mas ele é extremamente importante em relação a tudo. Eu acho que nós estamos aqui na vida para criar consciências, para expandir consciências. E a conscientização é o trabalho em conjunto, é o trabalho de não olhar só para si. Então, eu vou falar dessa conscientização que eu acredito que, assim, as outras três são a busca pessoal, a conscientização é a busca da instituição, a busca do coletivo. E é importante que tudo isso aqui seja o panorama do cuidar da pessoa que está sofrendo assédio, do assediado. E aqui eu quero trazer uma outra perguntinha aí para vocês participarem também. Olhando essa figura, o que é que vocês veem nessa imagem? Aqui as contribuições, Vamos lá. empoderamento, autovalorização, Rafael falou, empoderamento foi Vera, Tânia, autoimagem com força, o gato está se enganando, Fernando, o gato está se enganando. Força, coragem, Vamos lá, achei ótima. Adoro, e depois eu vou ler todas as contribuições. E eu achei muito interessante. Sérgio, Vamos lá, alguém que ainda não vislumbrou seu verdadeiro potencial. Patrícia, autoestima, né? vamos lá. Bacana. Achei muito interessante. Quem colocou aí, você falou que colocou alguém que está se enganando, foi isso? O Fernando botou aqui, o Muito gato está se interessante, enganando. muito interessante, Fernando. Pelo seguinte, quando eu olho essa imagem aí, isso é muito de exercício sistêmico, quando a gente vê. O que você está vendo nessa imagem aí? Quando eu estou olhando para essa imagem, eu olho alguém que não sabe quem é. Das duas, uma. Ou ele é pequeno demais e ele está se vendo pequeno, ele precisa conhecer seu poder, sua autoestima, seu poder pessoal. Ele realmente precisa entender quem ele é, porque quem ele é essa força que está no espelho, e ele se vê pequeno demais. Ou ele acha que é grande demais e que ele não é igual aos demais e que ele é melhor do que os demais. Então, essa foto é de alguém que não sabe quem é. E essa foto aqui serve para as duas pontas desse tema, dos dois que protagonizam esse tema, o assediado e o assediador. Porque, para mim, há dano das duas formas. Quando eu me acho pequeno demais e não sei o meu poder pessoal, e quando eu me acho grande demais e me acho maior do que os outros que são iguais a mim. Então, é muito importante que a gente perceba o seguinte: todo mundo que está participando desse processo, todo mundo que sofre alguma violência ou que pratica uma violência, todos precisam ser olhados. E quando eu digo olhados, precisa de uma intervenção. Em relação à intervenção, é muito palavra da psicologia, da terapia. O que eu quero dizer é que, assim, é muito mais fácil quem está ferido buscar auxílio do que quem fere. E também para quem está de fora, é muito mais confortável oferecer auxílio para quem chora do que para quem grita. Isso é bem claro.
Então é muito difícil chegar em alguém que tem uma prática grosseira, uma prática violenta. É muito difícil chegar para oferecer auxílio para essas pessoas. E a gente também tem que entender que essa prática não acontece só de homens para mulheres. Há pouco tempo eu conversei com um amigo que ele me falou várias coisas que ele estava vivendo no trabalho e começou a me falar sobre os sintomas que ele tinha quando ia chegando dia de domingo e que de manhã ele estava acordando com taquicardia e tal, e era em relação à chefia, que era a chefe dele é mulher. E eu tentei falar com ele, será que o que você está sofrendo? Como é isso? Quando eu tentei falar para ele que ele podia estar sofrendo um assédio, ele diminuiu e fez, como assim? Eu vou sofrer assédio de uma mulher? Então, isso também existe desse outro lado. Então, assim, existem assediadores, homens e mulheres. O que acontece é que a gente precisa olhar para essa outra ponta também, esse outro protagonista dessa dinâmica, porque não é só o assediado que é o problema da situação. E Jung também tem essa frase, é dele essa frase, que fala: normalmente uma pessoa saudável não tortura os outros. Normalmente um torturado se torna torturador. Então, isso não quer dizer aqui que alguém que é o agressor vai ser tratado como vítima. É importante que fique bem claro que se existe um assediador, é dele ou dela a total responsabilidade por essa conduta, porque é uma conduta violenta. E a pessoa que está sofrendo a violência, ela precisa ser amparada e protegida. Mas o que eu quero dizer é que o indivíduo que imprime a ação também precisa precisa se chegar nele. Há uma necessidade de condução em relação ao assediador, o que é muito delicado. Primeiro porque o próprio assediador, ele normalmente não vê nada de errado que ele está fazendo, então ele não vai buscar modificar seus atos, ele sempre encontra uma justificativa para ele ser como ele é, a culpa sempre está no outro. E, além disso, de já tornar isso uma barreira para qualquer pessoa chegar nessa pessoa, nesse assediador, a gente também tem que incluir aqui duas questões. Uma, que há normalmente uma separação, um distanciamento hierárquico, então medo de se chegar nessa pessoa, e uma outra que é ainda mais complexa. Podem estar incluídas aqui questões patológicas. Podem ser pessoas com transtornos de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista, psicopatas, em algum grau. A gente não sabe qual é o nível de adoecimento dessa pessoa e por que essa prática para ele é algo natural. Mas eu vejo o tema como algo que é sistêmico. Quando eu falo de sistêmico, é porque nós estamos numa família, a família é um sistema. A instituição também é um sistema. E nós aqui somos elementos dessa instituição, tá? Então, se a gente olha para o tema, fala do assediado, e não olha para o assediador, alguém fica de fora. Então, aqui, excluindo as possibilidades de psicopatologias, excluindo essas onde o indivíduo não tem empatia, não tem remorso, tem um certo egocentrismo que é adoecido, é patológico. Tirando isso, eu quero fazer um convite também para uma autoobservação. Para alguém que, porventura, esteja aqui, possa estar vivendo uma situação onde ele é o vilão da história. Descobrir que é em você que está o problema e não no outro, requer coragem, requer vontade de mudar e requer humildade. Do mesmo jeito que eu trouxe uma forma de a pessoa que está possivelmente ser assediada olhar para aquilo que ela sente, eu quero te deixar pistas, te fazer perguntas, que você possa, no seu íntimo, responder. Será que eu sou assim também com o meu superior? Ou eu só sou assim com meus subordinados? Ou eu só sou assim com aquela pessoa? E se é com aquela pessoa, o que me incomoda tanto nela?
O que eu estou transferindo para ela? Eu sou uma pessoa aberta a conselhos, a observações, a diálogos com subordinados ou colegas ou não? E se não, o que me faz ser assim? Como é que meus colegas e meus subordinados me veem? Como é que eles se sentem perto de mim? Eu imponho respeito ou eu imponho medo? E se é medo, por que eu preciso que tenham medo de mim? Ou de que eu tenho medo? Quando você começa a perceber, a partir daí, como é a sua conduta, fazendo essa autoavaliação, você começa a perceber como é que estão suas relações com o poder. Como é que você vê as outras pessoas ao seu redor. E de onde é que vem aquele ânimo de humilhar, de agredir, de reduzir? E se é com mulheres, por que isso é assim? Olha, dores, elas transbordam e elas causam mais dores. Mas isso pode ser interrompido, isso pode ser ressignificado, mas só se a pessoa decide conhecer de onde isso vem, para que ela fique em paz consigo mesma e em paz com os demais. Porque essa relação de poder sobre a mulher, é totalmente ilusório. Cada um de nós pode buscar aperfeiçoamento de suas condutas, porque nós estamos em novos tempos. E uma coisa é bem clara: ou nos conscientizamos, ou uma hora a conta vai chegar. E ela chega para todo mundo. Nos estudos de Sagrado Feminino, uma vez eu li um conto, e ele é bem grande, mas tem uma parte do conto que fala assim, que às portas do paraíso fica uma velha senhora, e ela recebe todos sorrindo, e quando a pessoa chega, antes de entrar, ela faz 3 perguntas. Mas ela não faz perguntas sobre o que a pessoa fez da vida, com o que ela se ocupou, ou se ela deu conta de resolver tudo o que ela tinha que resolver. Ela faz 3 perguntas apenas. Com que coragem você viveu sua vida? Com que generosidade você serviu? E o que sentia alguém que tocava o seu mundo? Essa senhora, que eu chamo de sabedoria, ela me traz muita referência do sagrado no feminino. E eu acho que a busca de autoconhecimento, a busca de se entender enquanto espiritualidade, ela é algo muito pessoal, mas que todos podem fazer. É uma cultura que precisa ser desenvolvida, porque a gente está falando aqui de uma dinâmica onde todos, na verdade, estão feridos. E importa a gente entender que viver transferindo dores e machucando outras pessoas não me faz melhor. E eu posso escolher viver assim, culpando os demais, sem entender de onde vem esse meu ânimo de raiva e de humilhação contra mulheres ou contra quem quer que seja, ou se eu posso ter uma postura positiva, gentil, mais empática, entendendo, inclusive, todo esse histórico de onde a gente vem, todo esse histórico que faz a mulher chegar até aqui, todo esse histórico de patriarcado que fez a gente viver relações de desigualdade que elas podem ser ressignificadas a partir desse novo homem, de um momento novo da sociedade. Não adianta cuidar só de uma das pontas. A questão ela é ampla. Então, se a gente vai olhando para isso, entendendo que tudo que eu faço aqui tem uma consequência, é importante que eu não esqueça de uma dessas 2 leis do universo, que para mim são muito é, claras na prática, a lei da atração e a lei do retorno. E eu estou falando aqui como transpessoalidade, como algo que vai além do aqui e do agora. E é dessa forma que eu vejo que a prática deixa esses frutos
o assédio tem deixado frutos muito sofridos para todos. E a busca de criar uma nova forma de relações mais saudáveis dentro do ambiente de trabalho é a partir de uma postura, de uma prática, onde a gente vai querer criar um ambiente harmônico, um ambiente saudável para todos. Mesmo que aquilo não impacte a minha vida pessoalmente, eu preciso entender como é que eu posso me comprometer. Eu preciso entender qual é a minha parcela. Hoje eu estou dando a minha parcela de contribuição sobre o tema. Qual é a de cada uma de vocês? Porque o tema destrói muita gente, adoece muita gente de forma grave e muitas vezes de forma longa, de um longo tratamento, para que a pessoa consiga voltar a ter a confiança em si mesma, consiga voltar a ter a confiança na própria vida. Então, a gente precisa pensar junto quais são as sementes que eu quero deixar para o futuro. E pensando dessa forma, é a partir da conscientização. É aquele tópico que eu falo que é uma busca da instituição e a busca de todos nós. A conscientização aqui é o que nós estamos buscando nesse exato momento. Esse tema, ele fala de um adoecimento em relação ao convívio numa equipe, a uma relação de trabalho, e eu acredito que respeito, harmonia, paz são fatores essenciais para a gente ter qualidade de vida e bem-estar. É uma questão de saúde do trabalhador. Na palestra anterior que eu tive aqui com vocês, eu falei sobre saúde emocional. E esse tema entra nas questões de saúde emocional, do adoecimento emocional, especificamente na relação de trabalho. E ele não tem razão de ser simplesmente pelo fato de ser uma mulher que está nesse papel. Ela vai adoecer e receber essa carga, esse peso por ela ser mulher, não faz muito sentido. Então, a gente precisa, assim, entender a história toda de onde viemos, para a gente, talvez, dar mais valor, inclusive os homens, entenderem que suas mães passaram por uma vida de muitas vezes, de privações emocionais ou de falta de escolhas. A minha mãe, por exemplo, ela fez pedagogia, mas ela queria fazer medicina. Mas meu avô dizia: "Não, isso não é lugar para mulher estudar". E como ela queria estudar qualquer coisa que fosse possível, ela foi estudar pedagogia, que foi a única coisa que ele deixou ela estudar. E ela se formou e foi professora, enfim, aposentou como professora. Mas o que eu vivo hoje na minha vida é eu ter a oportunidade de escolher quem eu quero ser. Inclusive, eu fiz uma transição de carreira também, e eu poder ver que eu tenho toda a liberdade de escolha, e em algum lugar eu ser oprimida ou reduzida pelas minhas potencialidades femininas, está muito em desacordo com o universo, com as leis que regem a vida, porque em nenhuma outra forma de vida isso acontece. Então, quais são as sementes que a gente quer plantar daqui para frente? Quando a gente fala desse assédio, a gente fala do oposto de uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. O assédio adoece de modo coletivo, adoece as mulheres, adoece os filhos, adoece os casais. Então, se a gente quer ter um bem-estar, a gente precisa extinguir essa prática no ambiente de trabalho. E só mudaremos essa postura coletivamente. Todos estão envolvidos nesse meio, mesmo que não percebam. Uma teoria que fala sobre a ilusão da separatividade, ela é muito importante nesse momento, porque não há superiores e inferiores por nenhuma razão. Nós todos somos humanos. Então, precisamos nos curar dessa ilusão de separatividade, para nos envolvermos de modo mais direto. Me envolver com o mundo do outro, porque o mundo do outro impacta o meu, porque somos todos um. É estranho para mim quando eu vejo tantos cursos de humanização. É muito estranho, porque a gente não ensina cachorro a latir, a gente não ensina a vaca a dar leite, mas a gente precisa ensinar o humano a ser humano. O que é isso?
que está acontecendo? O que acontece com os humanos, que eles não são simplesmente humanos? O que é ser humano? Todas essas questões filosóficas, elas são necessárias nos dias de hoje, porque as pessoas estão se afastando de uma humanidade que deveria ser natural. E isso tudo tem a ver com o tema, no momento que eu me coloco fora dele e não me conscientizo que eu sou parte dele, porque isso não aconteceu comigo. Eu não sei de que lugar você que está assistindo o tema vê essa palestra. Não sei se você protagoniza, se já participou, se conhece alguém, se já acolheu alguém ou se nunca nem pensou sobre isso. O que eu te convido é para olhar o tema e olhar o seu lugar dentro do tema. É despertar em você que tipo de interesse há em mim, em termos de coletividade, em termos de humanidade. Porque a gente vê as pessoas hoje buscarem a felicidade. E essa felicidade que, para mim, está muito distorcida nesses conceitos, porque é como se felicidade fosse tudo aquilo que me serve. E muitas vezes a dinâmica também do assediador é eu ofendo, eu agrido, eu reduzo, porque isso não me serve. E se não me serve, eu ajo dessa forma. E a mulher só serve a mim se for dessa forma. E os assédios sexuais acontecem por esse motivo. Então, se eu só olho a felicidade a partir daquilo que me serve, e não olho a felicidade a partir daquilo para que eu sirvo, como eu posso servir. Para mim, esse tema, ele é mantido por esse tripé: assediado, assediador e espectador, talvez seja o nome. Mas se todos não trabalharmos em conjunto para uma mudança de conceito, para uma mudança de postura, a gente não vai encontrar saúde nesse sistema. E um sistema, ele vive como o nosso organismo. Não adianta só um órgão funcionar bem. Ou se um funcionar mal, os outros não ficam tão bem. O corpo humano adoece, ele morre do mesmo jeito. Então, precisamos nos ver como sistema. A minha intenção hoje aqui foi despertar em cada um a vontade de se perceber em que lugar eu estou dentro dessa ocorrência, dessa violência que está muito próxima, e que eu posso só não saber, não ter visto, mas ela está. A minha ideia hoje aqui é despertar em cada um que possa buscar formas de melhorar a qualidade de vida coletiva. E buscar a forma de melhorar a qualidade de vida, quando eu falo enquanto vida, para que cada um, quando saia da sua própria vida, possa sair um pouco melhor do que entrou. E talvez deixar alguma coisa de bom do que viveu aqui. E para que a gente possa sair dessa palestra, que eu estou chegando ao fim, com um pensamento sobre como eu posso sair um pouco melhor do que eu entrei. Esse conceito de felicidade é algo que move muito minha vida, termina sendo um pilar para mim, uma busca, para que eu enxergue a vida dessa forma. Porque para mim ela é uma tentativa de desempenhar continuamente algo que importe, algo que tenha valor. E a felicidade para mim não é algo que serve só para mim, é algo que precisa também servir a cada um que toca meu mundo. Então, é assim que eu quero concluir a palestra, deixando aqui agradecimento a cada um de vocês por estar aqui, e abrir agora com a fala, as perguntas, as trocas, saber o que vocês, deixa eu voltar aqui para a tela, que vocês têm, como cada um vê o tema, como vocês querem participar. Estou aqui. Quem quiser, utilizar o microfone, é só levantar a mão ou sinalizar aí no chat que eu levo para a área aqui com o microfone ativo. Já está tendo acesso ao chat aí, Márcio?
Já abri aqui, está carregando. E muito interessante toda a abordagem, né. É uma abordagem muito complexa, né, eu realmente, eu fico até com medo de falar qualquer coisa. Eu estava conversando aqui com Jamila e Letícia antes de começar, eu falei: "Poxa, é um tipo de palestra que eu tenho de me segurar para não falar nenhuma bobagem", porque o grande problema, né, da cultura é que algumas coisas que você até acha que está em um caminho correto, você não está em um caminho correto. É claro que quando a gente chega no ápice aí, no assédio, não, claro que você com o mínimo de bom senso, você consegue não ser um assediador muitas vezes, mas assim, quando a gente fala do machismo, é algo realmente dificílimo, né, porque muitas vezes você não entende nem que está sendo machista, você precisa que alguém, te sinalize. Minha esposa está aqui na plateia, ela mesmo de vez em quando eu faço uma bobagem, ela me sinaliza, de uma maneira como qualquer esposa faz, de uma forma muito Fabrício, enfática. isso é interessante, porque assim, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho vai fazer 7 anos, né, e outro dia, mais de uma vez, ele já chegou assim: "Ah, mãe, isso aqui é coisa de menininha". E ele falou algo que a gente não fala aqui em casa. Então, de onde Sim, vem essa coisa? Parece que, sabe, vem uma força aí ancestral que vem. E aí eu falei: "Não, filho, isso até você pode até achar que é coisa de menino ou de menino, apesar de que não é, mas menininha, não". Então, essas coisas de reduzir às vezes parece uma bobagem, mas a gente está sendo tão colocada nesse lugar da redução, quando a gente vê, é necessário a gente perceber, sabe? É reparar algumas coisas. Isso que você fala é muito interessante, porque eu convivo com muitos homens muito inteligentes e muito, eh, assim, dentro do seu papel e que respeitam o papel do feminino, não tem nenhuma superioridade nas suas conduções. É muito bom para mim no trabalho, na minha vida pessoal, que tá ali na sua vida, no seu papel do masculino, mas que eles falam dessa dificuldade, muitas vezes, de compreender. A gente viveu há pouco tempo uma situação que chegou até mim, da Globo, do programa e tal, e o pessoal comentava muito a cara de espanto das pessoas, porque aquilo não era. Como assim? Assédio era só uma brincadeira. Então, essa coisa de era uma só brincadeira, isso tem que sumir da sociedade. Não é uma brincadeira no trabalho, não é uma brincadeira na vida pessoal. E nós, mulheres, já não queremos mais esse lugar de ter que ficar afastando aquela situação delicadamente. A gente não quer ser abordada dessa forma. A gente quer ser trabalhada, respeitada, eh eh dialogar pelo intelecto. Por que não tem que olhar para outras coisas? Eu estou no meu ambiente de trabalho, olho para o meu intelecto, é isso que está aqui. Vamos discutir nesse nível. Então, sim. eu quis trazer hoje, um olhar da minha ótica, um olhar terapêutico, vamos dizer assim, eu É. preciso incluir todos A gente e tem perceber que todos são necessários. tem duas pessoas aqui. Flávia, seu microfone já está ativo, pode, abrir. Flávia Leite, eu sei que Flávia Flávia, Carneiro está aqui na tela, mas Flávia Leite é que está com o microfone. Flávia Carneiro chegou a dar um pulo, falou: "Ó, o Fabrício está me chamando", mas não, é Flávia Leite e tem Sabrina também. Assim, os 2 microfones estão ativos, vejam, vê se consegue falar. Eu acho que Flávia Flávia Flávia, ela Leite. disse que não tem microfone no notebook, no Ah, computador Flávia dela, entendi. não. Leite, eu vi aqui sua É, pergunta, é, Flávia, então eu vou tentar te responder aqui. Você perguntou se eu indicaria a constelação sistêmica para todos os envolvidos na situação de assédio no ambiente de trabalho, como, por exemplo, círculo restaurativo. O que que acontece? A constelação, ela é muito interessante quando ela é feita no que se chama de constelação empresarial, né? Onde a gente vai ver o que faz com que aquela situação se estabeleça naquele lugar. Quando a gente fala de constelação sistêmica, trazendo os envolvidos, não é bem dessa forma que a constelação funcionaria. A constelação, ela pode trazer o porquê que eu sou assim nessa situação. Então, a constelação seria interessante em trazer a pessoa, poderia ser o assediado, ela fazer a constelação para saber o que faz com que ela fique, que formas ela pode ver
por que que ela está naquele lugar. Porque muitas vezes, é interessante você colocar isso, porque assim, muitas vezes a pessoa vive uma submissão constante, uma falta de força de se mover de lugares de dor, e aquilo ali pode ser um padrão que ela está trazendo, um padrão ancestral, que está inconsciente, e que ela pode, numa constelação, perceber de onde vinha aquele padrão e ela fazer novas escolhas para ela, escolhas que deixem ela mais leve e que sejam diferentes daqueles que vieram antes dela. Então, nesse aspecto, é interessante, não seria fazer a constelação de todos os envolvidos, isso não aconteceria. A constelação sistêmica não tem essa ideia de juntar as pessoas envolvidas, até mesmo se fosse uma família. O constelado traz o seu tema, e aí poderia trabalhar o constelado. Se o constelador assediado, se o assediador também quiser saber por que eu sou assim, ele vai procurar ver se dentro da história dele, ele vai entender de onde vem aquele padrão, entende? Então é uma coisa de uma busca individual para ver se dentro do meu sistema eu estou trazendo um padrão inconsciente que me faz ficar naquele lugar. E eu espero que eu tenha te respondido. Qualquer coisa, você pergunta aí de novo. Não, Flávia Carneiro digitou aqui: Márcia, por que tem Oi? tantos homens e Ah, não mulheres tão vi. incomodados com o feminismo? Ah, tá. Pronto. Bacana. O que acontece? O feminismo, quando ele veio, da forma como ele veio numa luta, né? É, aquela forma de pegar, eu digo que assim, é pegar o bastão do homem para a mulher. A mulher queria tomar o bastão. Esse lugar não é seu, esse lugar é meu. Então, essa forma de luta gerou realmente uma guerra de sexos. Gerou uma polarização também muito grande. Na época que o feminismo iniciou, ele iniciou precisando ser dessa forma, porque ele precisava se colocar no mundo, e para colocar no mundo ele precisava derrubar, bater porta, pé na porta. Precisava chegar com força para dizer, nós queremos voz. Teve muito isso do feminismo, mas isso não é a base do feminismo. O feminismo, ele quer mostrar que temos lugar no mundo tanto quanto os homens. A questão é que, para muitos homens, a fala feminista é como se ela agredisse, mas o que ela agride é o lugar de poder do homem. O lugar do poder do homem, não, o lugar de poder do machista. Então, o feminismo bate contra, ele bate nesse machismo. Só que está havendo uma remodelação desse, não é da base feminista, mas da forma dele se colocar no mundo. Porque cada vez mais a gente está dizendo para o mundo o seguinte: eu não quero seu lugar, homem, porque eu já faço coisas demais, eu já cuido de gente demais, eu já tenho tarefas demais, eu só quero o meu lugar. É assim, dá licença para eu ter o meu lugar, e o meu lugar precisa ser respeitado. O que o feminismo faz hoje é garantir, é expor muito o que continua acontecendo com essa fala machista, essa postura machista. O feminismo continua expondo e expondo cada vez mais, e isso incomoda uma forma de ser uma sociedade que sempre agiu livremente de modo machista. Então, incomoda porque a gente está querendo mudar a situação. E o modelo é que vai ficando mais brando no sentido de dizer: o que eu quero é o meu lugar, eu não quero o seu. Eu só quero que você respeite o meu. Entende? Assim eu vejo. Tem algumas outras participação no chat. Pena que alguns homens não aceitam que a mulher possa andar lado a lado, né? Assim, e só para contribuir também, é, é muito bom ter os homens também aqui na plateia, né, assistindo, como, assim, um passo para se desenvolver, entendeu? Temas como machismo, cultura, feminismo, né, assédio, é sempre bom ter na plateia, não ficar também um diálogo, às vezes, entre mulheres, que também é importante, né? Márcia, sua tela congelou para mim. Eu não Oi, sei se. aqui, Ah, não. a minha tá ok. É, mas assim, claro que a gente vai até caminhar, né, com os momentos femininos, né, de diálogo, de troca de experiência e de conhecimento, mas esse ambiente também com os homens aí se desenvolvendo, né, eu sempre aprendo. Eu acho até que eu já estou em um nível mais avançado
do que certos homens. Mas, assim, sempre tem um conceito, sempre tem uma visão, diferente. Eu tenho grandes mulheres na minha vida, né, minha avó, minha mãe, minha esposa, que, assim, são grandes referências, para tudo que eu faço, né, tudo que eu planto, né. Mas, assim, eu tô anos-luz, né, do ideal. Uma vez ou outra, eu vejo que aquele pensamento, né, eu acho engraçado que, né, depois que os filhos nasceram, de vez em quando eu falava: "Quer que eu ajude?" E esse ajudar, Cris pontuava, né: "Ó, não é ajuda não, é seu papel também. Você não tá me ajudando não, cada um tem um papel importante aqui na criação", e eu comecei a ver, poxa, assim, não é que eu estava querendo falar que eu estou de longe querendo ajudar não, mas assim, mas interessante isso, né, porque tem alguns conceitos que eu acho que nem minha mãe, nem minha avó, né, por mais, assim, modernas, né, minha mãe foi uma das primeiras a cursar uma faculdade na família, né, minha avó tinha empresa e foi a primeira servidora pública há 50 anos atrás, no setor de estatística, dominada pelos homens, foi a primeira mulher. Então eu tenho muita referência muito forte, das mulheres na minha vida, né. Mas mesmo assim, muito obrigado, Márcio, pela palestra. Foi algo assim muito, enriquecedor, né. Como foi em outubro, março também vai ficar marcado, e agora a gente gravou. Então, Que bom. agora vai ficar marcado de fato, a gente vai, colocar lá no podcast, né, a gente tem um espaço de para todas essas palestras que são gravadas, a gente coloca lá no portal, depois o Aham, pessoal da comunicação, divulga, bota no Instagram e coloca lá, disponível, né. aham. Então a gente vai guardar todo esse conteúdo aí. E teve uma participante, deixa eu tentar recuperar aqui o nome que eu vi, que a palestra tinha de ser passada para todos, né. Então, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Excelente parabéns a todos. Não. Mas tem aqui, eu não sei, eu perdi o nome agora de quem falou, mas assim, é uma ótima ideia a gente colocar aqui na ambientação, nos primeiros passos de todo servidor, magistrados, colaborador, terceirizado, estagiário, quem entrar, ter um momento aqui de conhecimento e aprofundamento nesse assunto, utilizando essa palestra ou outras que a gente venha a desenvolver. É, Obrigado. a ideia foi trazer. Eu que agradeço, assim, a todos vocês aqui, eu vou acompanhar aqui, ver no chat aqui o que foi que todo mundo falou, as contribuições. Eu espero ter trazido um novo olhar. Um olhar diferente, né, não expandir o tema, não quis trazer conceitos, nem estatísticas, nem nada que não que do que é fora da minha competência, e também tem muita gente e muito assunto, muita coisa, muito material sobre isso na internet, em muito lugar que vocês podem ver. O que eu quis trazer aqui foi como é importante cada um olhar para o seu papel e como a gente pode olhar para o outro também. Sair desse lugar de julgador, sair desse lugar de reduzir o outro, de não se importar com o outro. O que eu quis trazer aqui é um olhar no sentido de integração, que também dentro do que eu estudo muito é assim, a importância de se integrar esse masculino e esse feminino. Como a gente junto produz vida, como a gente junto pode, trazer muita força para qualquer realização, para um trabalho, para uma família. Então, eu espero ter sido contribuição na jornada de cada um, ter trazido um olhar novo. Se eu conseguir isso, eu já fico bem feliz, e que cada um continue buscando, e se precisarem de mim, de qualquer modo, eu estou aqui nos canais, aqui no Instagram, em qualquer lugar que vocês queiram me encontrar, ou na 23ª Vara, e Hum. agradecer de coração a doutora Sandra pelo convite que foi feito, porque eu estou aqui por ela. Então, um beijo para todos vocês. Marcinha, eu queria também te agradecer, assim, de coração pela palestra maravilhosa, maravilhosa que você deu agora. Eu estava lendo aqui no chat as pessoas se manifestando e, assim, você percebe a sensibilidade, né, e a vontade das pessoas de conhecer esse tema, de se inteirar do que é, e todo mundo ficou muito feliz, assim. Eu fiquei feliz pela felicidade que você proporcionou aí,
com essa palestra maravilhosa, viu. Eu vou aproveitar a oportunidade também para lembrar todo mundo que está aqui da consulta pública para participar, como membro da comunidade LGBTQIA+, da nossa comissão de assédio. Então quem quiser se inscrever, pode mandar um e-mail para a gente. E agradecer de novo a Fabrício, Valdo, todo mundo, a nossa palestrante, que graças a Deus eu tenho a honra de conviver diariamente. Um beijo grande, filho. Parabéns, Marcinha, viu? Obrigada, doutora, obrigada. Então, obrigado a todos, pela participação. A gente está aqui encerrando. Vamos ter uma palestra sobre a parte de resíduos sólidos dia 4, na próxima semana. A gente vai estar divulgando. E obrigado a todos pela participação de hoje. Um quórum bem grande, né? E fico muito feliz também por ter tudo dado certo. Obrigado, Evaldo. Obrigado, Esseder, pelo apoio aí nos bastidores. E não esqueçam da avaliação de massa. A gente precisa desse registro. E tchau, tchau. Até a Obrigado a todo próxima. mundo. Até a Beijo a próxima. todos. Tchau, tchau.